Seja muito bem-vindo ao Devocional dos Discípulos, um lugar de encontro com Deus, onde a palavra nos forma e nos transforma. Hoje, vamos meditar em uma verdade central para a fé cristã, especialmente nesta época em que celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Cristo é Rei. Mas o que isso significa? Tudo começa com a promessa que Deus fez a Davi, o rei segundo o coração de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 7, Deus faz uma aliança com Davi. Ele promete: estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Versículos 13. Essa profecia se refere, em parte, a Salomão, filho direto de Davi. Mas ela aponta além, porque o trono de Salomão não durou para sempre. O reino de Israel foi dividido, invadido e levado ao exílio. O que restou da dinastia de Davi foi apenas uma sombra. Mas Deus não mente, e a sua palavra não falha. O profeta Isaías, séculos depois, reforçou essa promessa. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Isaías capítulo 11, versículo 1. O governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Quando Jesus nasceu, o anjo disse a Maria: O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre. Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. Quando a Bíblia fala do tronco de Jessé, ela está se referindo à árvore genealógica de Davi, filho de Jessé. A linhagem de Davi é restaurada em Cristo, mas seu trono não é político. Seu governo não se impõe com força militar. Ele traz um reino que começa no coração e se espalha por dentro da história. O reino chegou, mas de forma inesperada. Jesus, o Rei, nasceu em um estábulo, sem coroa de ouro, sem palácio, sem soldados, mas com glória, com promessa, com autoridade. Ele começou seu ministério dizendo: O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Por onde andava, o reino se manifestava. Não por guerras, mas por misericórdia. Não por decreto, mas por compaixão. Ele curava, ensinava, perdoava, acolhia os rejeitados. O rei estava ali, mas poucos o reconheciam. Jesus não se senta num trono humano, mas numa cruz. Ali, coroado de espinhos, ele reina com humildade. É naquela aparente derrota que ele conquista a maior vitória da história, a derrota do pecado, da morte e das trevas. O Rei ressuscitou e agora governa o céu e a terra. Depois de morrer, Jesus ressuscitou, e como disse em Mateus capítulo 28, versículo 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele ascendeu ao céu e está à direita de Deus Pai. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Hoje, Cristo reina não apenas sobre a igreja, ele reina sobre a história, sobre reis, nações, governos, pandemias e planos frustrados. Ele é o Senhor soberano sobre tudo, inclusive sobre a sua vida. Mas o seu reino ainda não chegou em sua plenitude. Ele já começou, mas ainda esperamos a sua total manifestação. Esse rei voltará. Em Apocalipse, capítulo 19, vemos um vislumbre do que está por vir.
Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus glorificado, voltando para restaurar tudo, não mais como servo, mas como soberano, não mais para morrer, mas para reinar eternamente. O que isso significa para nós? Se Cristo é Rei, isso muda nossa forma de viver, isso redefine nossa identidade, isso confronta nossos ídolos, isso consola nossa dor. Porque Ele reina, não precisamos viver com medo. Porque Ele é soberano, não precisamos controlar tudo. Porque Ele governa com justiça, podemos confiar, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Mas essa verdade também exige rendição. Jesus não veio para ser apenas nosso conselheiro ou exemplo. Ele é o Rei. E ser Rei significa ter o governo, a última palavra, a direção dos nossos passos. A pergunta é: você já se rendeu de verdade ao reinado de Cristo? Ou você ainda tenta sentar no trono da sua própria vida? Hoje, o desafio é simples, mas profundo. Entregue ao Rei o controle da sua vida. Reconheça que você não está no comando. Abandone seus reinos pessoais. Desista de governar sozinho. Diga: Jesus, reina em mim. Reina sobre os meus pensamentos, decisões, relacionamentos, planos e medos. O reino já chegou. O Rei já venceu e Ele voltará. Que sejamos encontrados como súditos fiéis, discípulos rendidos e corações que se curvam com alegria diante dele. Cristo é Rei, hoje, para sempre. Amém.